Atos 17. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 15. Semana passada eu preguei sobre Paulo em Tessalônica, agora em Bereia. Vamos fazer essa leitura? Atos 17, do versículo 10 ao 15, que diz assim: Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Amém. Senhor Deus, abençoe os nossos corações nesse momento. Que o Senhor venha abençoar os meus lábios e que o Teu Espírito venha ensinar a igreja. Que o Teu Espírito venha falar ao coração da igreja, para o nosso crescimento, para a nossa alegria, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a gente sabe o contexto aqui, que Paulo, eu posso dizer assim, né? Ele saiu fugido de Tessalônica porque os judeus queriam pegá-lo. Então, acabou sobrando para Jason, quando eu preguei na semana passada, e eu disse para vocês que é um perigo andar com o homem de Deus. Sobrou para o coitado do Jason. Jason acolheu eles em sua casa, e quando os homens chegaram lá, Paulo não estava mais. Então eles pegaram Jason, interrogaram Jason, e Jason pagou uma fiança ali do próprio bolso. Aí aqui a gente entra no versículo 10, que diz assim: Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Agora fica mais ou menos 70 quilômetros da onde Paulo estava. Mais uma viagem sendo impulsionada pelo zelo evangelístico de Paulo, pela paixão de Paulo pelo evangelho, pela paixão de Paulo pelo nome de Jesus Cristo. Eu quero lembrar os irmãos aqui que esse impulso de Paulo não era para o mérito dele. Esse impulso de Paulo aqui não era para a glória dele. Eu quero deixar bem claro que esse impulso evangelístico de Paulo era porque Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Ele viu Jesus ressurreto. Eu quero deixar isso bem claro para a igreja. Todo o esforço dos discípulos no livro de Atos, tudo que eles fizeram, tudo que os apóstolos fizeram no mundo, foi porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Então é por isso que a gente vê aqui no livro de Atos ele passando de cidade em cidade. Quando ele não queria ir a uma cidade, ele era forçado pela perseguição que acontecia. Então o apóstolo chegava numa cidade nova para anunciar a ressurreição de Jesus. Isso é bom para lembrar a gente que a gente não está aqui à toa. A gente está aqui porque o nosso Senhor levantou dos mortos. Ele é real, Ele vive, Ele reina. Ele levantou literalmente dos mortos, ele foi visto por mais de 500 pessoas. E é o que Paulo fala aí, por último, ele apareceu a mim. Isso é uma verdade. Então, se ele levantou dos mortos, eu vou pregar essa mensagem. Essa boa notícia de que Deus venceu a morte por nós, em Cristo Jesus. É a mensagem que impulsionava os apóstolos e nos impulsiona aqui. Eu confesso que hoje pela madrugada estava um frio, eu disse, olha, hoje é domingo, tem culto, tem reunião com o povo de Deus. Eu não gosto do frio, eu falei, está frio. E eu me peguei sorrindo. Por que eu me peguei sorrindo na cama? Eu lembrei, mas o meu Senhor ressuscitou no domingo. É o dia que a igreja se reúne para adorá-lo. Está frio, mas ele levantou do túmulo. Está frio, mas a igreja vai estar de pé no domingo adorando o nome dele. É isso que nos impulsiona, é isso que me faz sorrir ao acordar. O meu Senhor venceu a morte
e eu vou vencer também. Muito em breve, todos nós por causa de Cristo. Não perca essa esperança, irmãos. Cristo ressuscitou dos mortos e foi visto. Ele vive, a presença dele é real. É por isso que Paulo, que era um fariseu, se converte ao ver Jesus e agora sai atormentando o mundo todo com a sua mensagem. Então anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo com esse cuidado com o apóstolo que estava sendo perseguido. Imagine o cuidado. Ele sendo perseguido, os irmãos agora acolhendo Paulo. É a igreja perseguida já aqui, acolhendo ele, vamos enviar ele o mais rápido possível, para ele não ser pego. Então ele caiu numa cidade chamada Bereia, que os estudiosos dizem que era uma cidade bem pequena, não era uma cidade rica. Alguns dizem que era uma cidade que o missionário não escolheria para estar. Mas Paulo chegou lá pela perseguição, é o Espírito Santo empurrando Paulo. Ele chega a essa cidade, olha o que acontece ali. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Era o lugar onde os judeus se reuniam. Eu quero lembrar vocês que quando Jesus ele foi atender o pedido daquela mulher grega nos evangelhos, né? Que estava com uma filha possessa. A princípio ele deu uma resposta para ela que poderia ser desanimadora, né? Qual foi a resposta de Jesus? Eu vim primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim primeiro para os judeus. Aí ela responde sabiamente, né? Aí Jesus fala, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, de forma carinhosa. E ela diz, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí ele diz, a sua filha está sarada. Ele atendeu uma mulher grega ali. Mas qual é a ordem? Primeiro aos judeus, depois para os gregos. Então, Paulo, ele chegava, ele ia primeiro na sinagoga. O próprio Paulo falou disso em Romanos capítulo 1. Primeiro aos judeus, era o povo de Deus. Quando os judeus rejeitaram a mensagem veio explodindo e veio chegando para a gente. Os gregos começaram a crer, os romanos, e chegou até nós. Mas Paulo ia assim nas sinagogas para tentar convencer os irmãos dele a crer em Cristo Jesus. Versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Os bereanos não eram aquele tipo de pessoa que já ouve algo e pela emoção aceita. A gente lê nas parábolas, né, que as pessoas recebiam a mensagem com alegria. O Felipe já falou disso aqui na escola dominical. Mas por causa das pressões da vida e tudo mais, eles desistiam. Outros não tinham raízes. Acabam crendo às vezes pela emoção. Ouve a palavra, cai lágrima dos olhos, mas não se convertem de verdade. Os bereanos não, eles não eram levados pelas emoções. Os bereanos eram levados pelas Escrituras. Vamos ver se o que Paulo fala é realmente assim. E a Bíblia fala que eles examinavam não somente na hora do sermão. Isso é importante falar. Não era somente no momento do sermão que eles estavam examinando. Vamos ver se o pastor está falando alguma heresia. Vamos ver se o pregador está falando algo que não convém aqui. Não era somente ali, mas a Bíblia fala, examinando todos os dias as Escrituras. Parece que eles ouviam Paulo, chegavam em casa e ainda ficavam com aquilo remoendo. Remoendo na cabeça, lendo as Escrituras, relendo, lembrando que Paulo falou acerca do Cristo. Aí volta para a Escritura e diz, olha, não é que é verdade o que ele está dizendo? Era um zelo pela palavra do Senhor, era um zelo pela Escritura. É por isso que eles eram mais nobres do que os tessalonicenses. Foi nesse quesito aqui. Eu quero encorajar vocês a examinar nas Escrituras, olha só, todos os dias examinem a palavra de Deus sobre aquilo que vocês ouviram. Não é somente no sermão. As pessoas, quando ouvem esse texto aqui, acham que é somente no sermão que está sendo examinado. Não, no sermão você está prestando atenção. O que você faz com o que você ouve durante a semana? O que você faz com a sua Bíblia durante a semana? Ela está empoeirada, ela fica onde? Você tem essa paixão por examinar o texto bíblico, para ler a sua Bíblia?
para lembrar do que foi pregado. Bem, os de Bereia tinham esse zelo. O texto aqui também diz que eles tinham grande interesse nas coisas de Deus, nas Escrituras. Olha, Paulo pregava a mensagem e com grande interesse os bereanos examinavam as Escrituras. Eu quero levar vocês a uma passagem dos Evangelhos aqui, em Lucas, no capítulo 24, uma passagem que a gente já estudou. Mas olha o que Jesus fez com os discípulos aqui, mesmo tendo ressuscitado dos mortos, estando diante dos discípulos. Jesus não jogou as Escrituras fora porque ressuscitou. Gravem isso. O crente não é aquele, o Senhor ressuscitou, e então eu não preciso mais da Escritura. Não é assim que a Bíblia ensina. Ele ressuscitou de fato, mas a gente continua precisando da palavra de Deus todos os dias. Versículo 36 de Lucas 24. Diz assim, 36. Lucas 24, 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e meus pés. Por que as mãos e os pés? O furo, né? Da crucificação. O furo nas mãos e os furos nos pés. Vejam, é real, olha aqui, eu revivi. Aí ele diz: toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Aí algumas pessoas dizem: olha, se eu vir, eu vou crer. Se eu encontrar Jesus, aí eu vou crer. Enquanto eu não vejo, eu não creio. Como Tomé, né? Já ia falar Timóteo. Como Tomé. Olha, eles viram tudo isso aqui. Aí olha o versículo 40. Eles tocaram, mas olha o versículo 40. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. Perplexos ainda, né? Ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Olha a longanimidade de Jesus, né? Ele poderia ficar bravo, bando de homens sem fé, incrédulos, e ir embora. Ele insiste com os seus discípulos. Jesus não abandona os seus discípulos nunca. Mesmo no primeiro momento eles duvidando, mesmo eles já tocando, vendo as feridas, Jesus já poderia ter abandonado-os. Olha, perdi a paciência com vocês. Mesmo vendo, vocês não creem, mas ele não abandona as suas ovelhas, ele não abandona os seus discípulos, ele permanece nas suas crises, ele ainda manda você tocar, ele manda você ver. E eu quero continuar ainda com as misericórdias do Senhor aqui. Ele diz: agora me dá algo para comer. Ele continua insistindo. Versículo 42, deram-lhe um pedaço de peixe assado. Bem, já era o bastante, gente. Se tivesse alguém com fé, não, Senhor, já é um absurdo isso. Eu já estou vendo, já estou tocando, eu ainda vou te dar o que comer, já me basta, eu creio. Não, eles ainda deram um peixe assado. Aí Jesus vai e não perde a paciência ainda, ele come na presença deles, é o que diz no versículo 43. Olha o 44. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. 45. Então lhes abriu o entendimento. Olha as misericórdias do Senhor progressivas. Primeiro ele mostra as feridas, depois ele pede para tocar. Eles ainda não foram convencidos. Ele pediu para comer algo, o espírito não come. Para aqueles que acham que Jesus ressuscitou com um corpo espiritual, né? Como fantasma. Não, era algo físico, tocável, palpável. Mas era um corpo que não podia mais morrer. Ele pede ainda o alimento, ele come o alimento. A misericórdia do Senhor vai sendo progressiva para alcançar os seus discípulos. E no final, mesmo mostrando tudo, o verso 45 diz: então lhes abriu o entendimento. Isso aqui é glorioso.
É glorioso, porque se ele não abre o entendimento, não tem fé. Vocês gravaram isso? É por isso que a gente vê em debate de homens incrédulos ali, eles dizem, olha, ainda que eu veja, eu vou achar que é uma alucinação. Incrédulos. Ele pode aparecer no meu quarto que eu vou achar que eu estou pirando, é uma alucinação, eu não vou crer. Então essa coisa essa falácia de, não, eu só creio se eu ver, é falacioso, isso é falácia. É necessário abrir o entendimento, então aqui a gente vê a misericórdia e a paciência do Senhor, até que Ele abre o entendimento, para quê? E o texto continua, verso 45, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Vocês que tratam a Bíblia de qualquer maneira, aprendam com Jesus. Toda quarta-feira a gente tem falado do tema, por que a Bíblia é sagrada para nós? Toda quarta-feira eu venho trazer estudo sobre a Bíblia Sagrada aqui. E aqui a gente vê Jesus abrindo o entendimento para que eles crescem nas Escrituras. Aí alguém pode dizer, mas o que tem a ver a Escritura com Cristo? Olha a lógica. Ele abrindo o entendimento para a pessoa compreender as Escrituras, eles vão compreender que as Escrituras falavam tudo sobre ele. E aí vão crer nele. Entende? As Escrituras levam a pessoa que tem os olhos abertos a Cristo. A Cristo. Então é por isso aqui que os bereanos examinavam as Escrituras. Esse processo acontece agora em nós, pela pessoa do Espírito Santo. É aquilo que a gente chama de iluminação, grava isso. A iluminação é diferente da regeneração. A regeneração é a obra misteriosa do Espírito no nosso coração, que nos faz crer, nos faz nascer de novo. A iluminação, ele nos faz compreender as verdades das Escrituras. Ele vai abrindo os nossos olhos para a gente entender as verdades das Escrituras. Com isso, eu não estou dizendo que os bereanos passaram a crer simplesmente pelo esforço de estudar a Bíblia. Uma pessoa pode viver a vida estudando a Bíblia, se o Espírito Santo não lhes abrir o coração, não iluminar os seus olhos, ele não vai crer. É o papel do Espírito hoje. Ele regenera e ele ilumina os seus olhos. É a iluminação que é dada pelo Espírito Santo. Versículo 12. Qual foi a consequência disso? Por mais que o texto não fale do Espírito Santo aqui, foi o Espírito Santo de Deus que abriu o entendimento dos bereanos. Olha o que aconteceu, versículo 12. E creram muitos dentre os judeus, que já é um milagre isso, bem como os dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Você sabe o que isso quer dizer? Uma igreja foi fundada ali. Já tem número suficiente para ter uma igreja de Cristo em Bereia. Olha a semelhança nessa parte com Tessalônica. Olha o que diz lá no versículo 4 do capítulo 17. Olha o que diz sobre como eles receberam a mensagem. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos temente a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Olha a semelhança. Mulheres de alta posição. Primeiro, judeus, gregos, depois mulheres de alta posição. Olha o relato lá em Bereia, como o Espírito Santo vai trabalhando de cidade em cidade. Versículo 12 novamente. Creram muitos dentre judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Acrescentou mais. Como eu disse na semana passada, essas mulheres de alta posição, elas ajudavam no crescimento da igreja com as suas finanças. A igreja crescia. Como eu disse no domingo passado, isso causava inveja nos judeus, porque agora a igreja do Senhor passa a ter gente para bancar a obra e a sinagoga vai perdendo. As mulheres vão saindo dali e vão crendo no Senhor Jesus Cristo e agora ajudando na obra do Senhor. Por isso que ele frisa, mulheres de elevada posição, mulheres de alta posição. E não poucos homens, uma igreja foi fundada em Bereia. Versículo 13.
Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. É um zelo que os judeus têm, né? Só que esse zelo aqui, como Paulo diz em Romanos, é um zelo sem entendimento, sem Deus. Eles estavam achando que estavam fazendo a obra de Deus. Olha o zelo, olha quantos quilômetros Paulo andava. E eu frisei o zelo missionário de Paulo. Os judeus acompanham. Eles vão atrás para perseguir. É um homem blasfemo. Para eles, Paulo era um blasfemo. Só que era um zelo sem entendimento. Era um zelo motivado por inveja, por malignidade. Era um zelo impelido pelo maligno. Mas eles tinham esse zelo, eles iam de cidade em cidade para perseguir Paulo. Mas um ponto que eu quero destacar aqui no versículo 13, é ali na parte B que diz que Paulo estava pregando a palavra de Deus. Olha, não é função do pregador da palavra, do missionário, do evangelista, pregar uma mensagem conveniente aos homens. Às vezes a gente fica nesse ímpeto de querer trazer pessoas para o nosso meio, que a gente acaba pregando qualquer mensagem, mas menos a mensagem de Deus. Só para atrair. A gente quer mostrar que é simpático às vezes, né? E nós somos simpáticos. Eu acho que a gente é o povo mais simpático da terra. Se eu não estou enganado, né? Mas nesse ímpeto de querer ser simpático, educado, a gente acaba pregando a palavra do mundo todo, menos a palavra de Deus. As pessoas são atraídas não pelo Evangelho, mas são atraídas pela nossa simpatia, pela nossa educação. Não ficam, irmãos. Quando eles começam a descobrir o que tem por trás de nós, a verdade que a gente carrega, eles saem. Eles saem. E a gente carrega a mensagem dura, irmãos. A gente prega coisas que são duras aos ouvidos, sabiam? Que até alguns crentes antigos fazem, olha, não é possível que Deus fez isso. Não é possível que Deus falou isso. Aí a gente começa a revisar. Qual foi o Deus que salvou sua vida então? Em que Deus você creu ao ponto de se assustar quando você ouve uma mensagem que é clara na Bíblia sobre o que Deus falou ou sobre o que Deus fez e você se espanta? Em que Deus você crê? Eu lembro numa cena, uma vez que eu estava pregando por um rapaz que tinha desistido da fé, né? Diz ele que cresceu na igreja, mas não concordava mais com Deus. Estava fazendo faculdade na UERJ. E eu conversando com esse rapaz, eu nem me lembro mais o nome dele, tem muito tempo isso. E ele começou a levantar vários questionamentos, e eu comecei a responder os questionamentos deles com aquilo que o Senhor tinha me dado, pela graça de Deus. Só que aí ele foi crendo, ele, poxa, isso eu nunca ouvi, isso eu nunca vi. Eu fiquei empolgado, irmãos. Eu falei, caramba, eu vou convencer um cara a voltar para Cristo. Um cara que já tinha abandonado a Deus com raiva. Que já não acreditava mais em divindade. Eu falei, cara, eu vou convencer esse cara. E fiquei muito tempo ali com ele. Irmãos, quando ele me fez a pergunta sobre o juízo de Deus, o juízo final, aí eu falei, agora ou eu serei bíblico ou eu serei simpático. Estão me entendendo? Tem um grande trono branco no final da história, que Deus vai julgar os homens de acordo com aquilo que fez. Ele vai punir sim as pessoas. Existe um castigo eterno, existe um inferno sim. E agora? Você vai ser bíblico ou você vai ser simpático? E não é que eu falo com alegria, não. A gente fala com dor no coração. Não como torturador. Lembrando que a mensagem do juízo também pode ser um consolo por a gente saber que Deus será plenamente justo. Senhor, faça-se justiça. Eu sei que Deus não julga com a mistura do pecado, Ele julga com a plena justiça e ponto final. A doutrina do juízo final acaba sendo um consolo, eu sei. O que vai ser do meu tataravô, do meu bisavô? Eu sei de uma coisa, o meu Deus será plenamente justo. A gente fica indignado com injustiça, mas o juízo final está ali para Deus demonstrar clareza, justiça. Tem um juízo, não é uma desordem.
Quando eu cheguei nessa hora que ele me perguntou, e aí? Isso é simbólico? Deus vai salvar todo mundo? Como fica isso? Aí eu já senti, falei, talvez agora eu estava ganhando ele, mas eu achei que estava ganhando, mas eu não estava. Serei simpático ou pregarei a palavra de Deus até o fim? Eu optei por pregar a palavra, eu falei, eu creio no juízo final. Aí ele, não é possível. Eu falei, eu creio que existe um inferno. Porque a palavra de Deus é clara acerca do inferno. Não adianta eu fazer malabarismo para dizer que tem sim. Que Deus tenha misericórdia das pessoas. Que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas que a gente ora, que a gente ama e ainda não creu na palavra. A gente continua orando, continua pregando. Que Deus tenha misericórdia, porque o juízo final é verdadeiro. Existe sim um grande trono branco e nós estaremos diante dele. Aí quando eu falei isso, ele falou, não, para. Vou manter-me não crendo em Deus. Eu não creio no inferno, eu não creio no céu. Aí eu respondi a ele, olha, mas o fato de você não crer, não significa que ele não existe, né? Aí ele olhou para mim, às vezes ele existe, eu só não creio, eu vou descobrir depois. Eu falei, amém. Aí a conversa acabou. Fiquei 3 horas conversando, empolgado. Eu poderia ter sido simpático e dizer, não, irmão, isso aí não tem não. Deus recebe a todos. Mesmo aquele que não se arrependeu, não precisa de arrependimento não. O céu é para todos. Eu ia atrair ele para um engano, para uma mentira. É uma mensagem que não converte. É uma mensagem que só afaga o ego dos homens. É por isso que aqui a Bíblia é clara. Paulo pregava a palavra de Deus. A gente vê homens, tem muito tempo que eu não falo sobre isso, mas como virou o assunto do momento agora, né? Esses coaches no púlpito, né? Você não vê eles pregando sobre a ira de Deus. É só sobre bem-estar, autoajuda. Você vai vencer, você é um príncipe. Oi, princesa. Oi, príncipe. Aí vira amigo de celebridade. Vira amigo de cantora pervertida, que ouvem só a palavra de Deus, que na verdade não é a palavra de Deus, né? Ouve só uma parte de que Deus vai aceitá-la, e ela continua vivendo a vida que ela vive, e ela está justificada, porque ela aprendeu com esse coach cristão, que Deus não quer julgar ninguém. Olha, isso é do diabo, Deus não quer julgar ninguém. Quem julga são os homens. Quem julga é a igreja, é o pastor. Deus não julga. Aí eles são justificados. Aí eles começam a amar um Deus que não existe. Aí o jogador de futebol continua indo para a boate, justificado. Vocês estão me entendendo? Aí não precisam nem ir à igreja, não precisam ouvir a palavra, não precisam orar. Continuam nas suas orgias, por causa desse tipo de pregador fofinho, que esconde a palavra de Deus, que roubam a palavra de Deus das pessoas. Aí é isso que eu estou ensinando vocês nessa manhã. Ao invés de serem só simpáticos, sejam simpáticos, mas falem a verdade. Não escondam a palavra de Deus pela simpatia. Não escondam a palavra de Deus com a educação. Não posso falar isso. Fale, irmãos. Paulo era um homem muito honesto, sincero. Ele pregava a palavra de Deus e não invencionice humana. E a gente é tentado a fazer isso, hein? É tentado. É triste quando a gente vê ímpio morrendo e as pessoas dizendo, e aí, ele foi para o céu, irmãos? Eu não sei também. Isso aqui eu falo com toda honestidade, eu não estou maquiando a mensagem agora aqui. E o ímpio que morreu lá, que ficou muito tempo no hospital, eu não sei os últimos minutos. Eu acho que isso não é uma coisa que se dá sempre, pode ser raro, mas o ladrão da cruz se converteu ali na cruz mesmo. No último dia da vida dele, ele se converteu. Eu não sei o último instante das pessoas. A gente prega a mensagem, quando a pessoa morre, aí ele vai para o juízo, irmãos. É juízo final. Se ele se arrependeu e creu em Jesus Cristo, ele foi salvo. Se ele não se arrependeu e não creu em Jesus Cristo, ele foi condenado. Essa é uma mensagem que as pessoas estão odiando hoje.
que pastores e teólogos estão odiando, e eles ouvem a gente pregando, eles dizem, olha o ignorante e o burro, não se modernizou. Olha o pastor Leonardo, ele é tão novo, mas mente fechada, dizem. Ao invés de abrir a mente, se modernizar, estuda teologia, mas não abre a mente. Irmãos, não é essa a questão, irmãos. É porque entre os apóstolos que andaram com Jesus e o teólogo moderno, eu fico com os apóstolos, tá? Isso não entra na minha cabecinha. Não tem lógica isso. Eu ouvi um homem que não tem nem 60 anos de existência, 70 anos de existência, dizendo que tudo que os apóstolos ensinaram é invencionice. Quando esses homens aqui andaram com a própria verdade, viram, aprenderam dele. Peraí, quem está certo? O teólogo moderno ou o apóstolo João? Ou o apóstolo Paulo? Ou o apóstolo Pedro? Ou Lucas, que escreveu o Evangelho? Ou Mateus? Quem está certo? Irmãos, eu fico com quem andou com Jesus. Eu fico com quem andou com os apóstolos e ouviram a mensagem de Jesus. Eu não fico com teólogos modernos que negam a Escritura, ficam só com amor. Ficam só com amor. Eu não fico com eles. É necessário honestidade para olhar e dizer, não, Paulo acreditava nisso aqui. Paulo acreditava no juízo final, ele acreditava no arrebatamento da igreja, então eu acredito também. Não entra na minha cabeça ficar do lado do teólogo soberbo, moderno, que diz, os apóstolos estão errados, eu que entendi Jesus. Tá de brincadeira, não creio neles. Que Deus me segure e eu continue não crendo. Versículo 14. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Olha, já é a segunda vez que aparece essa frase. Volte-se para o versículo 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas. Olha, os irmãos enviaram. Agora versículo 14, se repete. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral. É uma proteção que a gente olha e diz assim, é muito amor aqui. Protegendo o apóstolo, como se fosse uma muralha de escudo. Foge, Paulo, estão querendo te pegar. E eles pegam Paulo e enviam Paulo, aí vão de novo, eles pegam Paulo e enviam Paulo. Protegendo o apóstolo que tinha a mensagem. Isso vai se repetir, irmãos, a companhia, a proximidade, o amor. Aí o texto continua, versículo 14, imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Versículo 15, os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, ou seja, se juntassem a Paulo, tão logo fosse possível. Irmãos, é o que eu falo. Isso aqui para mim é a família da fé. Protegendo, enviando, ajudando a fugir. E eu vejo aqui Paulo não querendo ficar sozinho, ele querendo que Silas e Timóteo se juntassem a ele depois. Paulo parece tão poderoso, tão corajoso, mas Paulo não era um crente que queria ficar sozinho. É necessário que a gente lute com o nosso desejo de querer estar sozinho. Eu enfrento isso às vezes. E o Espírito Santo tem que ministrar o meu coração através dessa mensagem, dizendo, o cristão não foi feito para estar só. Façam boas amizades. Eu quero compartilhar algo particular aqui, secreto meu. Eu oro ao Senhor. Coloque homens de Deus ao meu lado, Senhor. É minha oração. Você está dizendo, pastor, mas eu não sou uma mulher de Deus. Não, é mais. É minha oração. Senhor, envie homens consagrados, Senhor, para ficar ao meu lado. Deus é testemunha de que eu oro assim. Peça amizades a Deus consagradas. Eu vejo o amor que eles têm por Paulo aqui. E Paulo, o desejo que Paulo tem de estar na presença de Timóteo e Silas. Ele mandou a recomendação para os homens que enviaram ele, olha, mas manda Silas e Timóteo me encontrarem. Ele não quer estar só. Irmãos, eu estou terminando essa mensagem, essa pequena mensagem agora. Eu queria levar vocês aqui para Hebreus capítulo 13, então termino a mensagem. Essa reflexão da manhã.
tenha zelo pelos seus irmãos. Orem por eles. Fique perto. Converse. Olha a instrução de Hebreus 13. Olha para mim, não fale mal do seu irmão. Não fale mal. Ajude, ore, interceda, estenda o braço. Olha a lição de Hebreus 13. Diz assim: seja constante o amor fraternal. Era isso que existia já ali na igreja em Bereia. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Na época era necessário isso aqui pelos missionários, né? Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Já preguei esse texto para vocês aqui uma vez. Versículo 3. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos estivessem sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Irmãos, eu sei que muitas igrejas, muitos irmãos fazem trabalho em presídio, né? E tem que ser feito. Mas a base bíblica para fazer o trabalho evangelístico em presídio não é essa. É Mateus 28. Ide por todo mundo e pregar a palavra a toda criatura. Mas as pessoas usam esse texto como base. Eu quero dizer a vocês que esse texto aqui de Hebreus 13, lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. A camisa da missão da Débora, né? Enquanto estiver um cristão preso, eu jamais serei livre. A homenagem à igreja perseguida que a gente fez aqui, não é? O texto está falando de homens e mulheres de Deus que eram aprisionados e que a igreja não poderia abandoná-los na prisão. Esse maltrato aqui dos que estão sendo maltratados são cristãos que estavam sendo açoitados, maltratados, tinha uma perseguição acontecendo. Lembre-se deles como se vocês estivessem sendo maltratados com eles. Eu vejo o amor envolvido em Bereia ali, dos irmãos protegendo Paulo. Eu fico imaginando, bem, se houvesse uma perseguição, a metade daqui fosse presa, a gente iria visitar na prisão? Ou a gente ia esquecer? É o mandamento bíblico visitar os irmãos que estão presos pela perseguição. Lembrar dos irmãos que estão sendo maltratados como se eu estivesse sendo maltratado por eles, com eles, pela mensagem do Evangelho. É isso que o texto está dizendo. São irmãos que são prisioneiros pelo amor de Cristo Jesus. E a igreja não pode esquecer nenhum dos seus soldados. A igreja tem que estar ali. Então que a gente venha crescer nesse amor. Primeiro enviar o Paulo. No meio do texto aparece de novo, enviar o Paulo. No final, Paulo pedindo a presença de Timóteo e Silas. É precioso, irmãos. É precioso ter amigos na fé, irmãos na fé, pessoas consagradas ao nosso lado. Que seja essa a sua oração, para que Deus envie essas pessoas, para que se um dia você for preso pelo nome do Senhor, você tenha quem te visite. Para que se isso acontecer comigo, eu tenha quem me visite também. Amém? Que esse amor fraternal venha crescer em nossos corações. Curva a cabeça. Eu quero orar por você. Aleluia.